Olá, eu sou Luiz Segundo e você está linkado agora ao canal Vivo Agro. O vídeo de hoje é a continuação, é a segunda parte do vídeo que fala sobre a produção de mudas de alface. Nele eu mostro para vocês como plantar as sementes de alface em bandejas de polietileno, em copinhos descartáveis e até mesmo em pequenos vasos. Dou várias dicas de produtor para produtor para que você não corra o risco de perder as suas mudas de alface. Se você ainda não conferiu o primeiro vídeo, já dá uma clicada aqui no cantinho superior esquerdo, confere o primeiro vídeo, na sequência você volta para assistir o segundo vídeo. Mas se você já assistiu o primeiro vídeo e já se empolgou com o que você viu por lá, já deixa aí o seu like, compartilhe o nosso vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho, assim você continuará acompanhando todas as novidades. E agora, sem mais delongas, roda a vinheta. Eu vou usar aqui nessa bandeja aquela semente peletizada, não vou mostrar o nome comercial porque, repito, não sou patrocinado por nenhuma dessas empresas, então não há necessidade de mostrar a semente. Basta vocês saberem que essa é a semente peletizada, que facilita muito o meu processo de plantio. Então vou botar uma semente apenas por cada célula. Vou usar minha pinça. Uma semente por célula. Dá para ver. Uma semente por célula. Mais uma vez eu vou acelerar o vídeo para que vocês acompanhem e não fiquem enfadonho. Afinal de contas o processo é o mesmo. Em todas as células vai ser o mesmo procedimento. Eu só estou colocando a semente. Pronto, todas as sementes foram colocadas, uma em cada célula. Então agora o que eu faço? Eu vou cobrir com uma camada de substrato, novamente todas essas sementes. Não precisa ter medo de colocar o substrato, ó. Pode observar que eu estou colocando uma quantidade maior de substrato em cima da bandeja. Luiz, mas essa quantidade que tu está colocando é muito grande. Como é que a semente vai conseguir germinar com esse monte de substrato? Nós não vamos deixar essa camada grande não, gente. Pronto, cobri tudo, tá tudo coberto, tá. O que eu faço agora? Um pedaço de ripa, qualquer tipo de régua. Eu, como gosto muito de metalúrgica, tenho ferro aqui em casa de todo tipo, eu vou usar um pedacinho de ferro, mas uma ripa já serviria. O que eu vou fazer? Só passar em cima, retirando todo o excesso de substrato. Pronto. Está efetuado o plantio na sementeira, certo? Próximo passo seria molhar um pouquinho. Todos os dias nós vamos molhar essa bandeja um pouquinho
Não é para encharcar a bandeja de água, mas todos os dias a gente vai jogar um pouquinho de água. E a dica de ouro, para quem assistiu até agora, utilizem para molhar essa bandeja os pulverizadores ou nebulizadores. Pode ser um pulverizador como esse aqui, manual, que o pessoal utiliza na hora dos cortes de cabelo. Ó. Pulveriza ele. Por que eu vou utilizar esse borrifador? Porque se eu utilizar a mangueira diretamente, ou se eu utilizar um regador, ou se eu utilizar qualquer outro tipo de jato d'água, vai ser uma água tão forte que vai revolver parte da camada desse substrato, podendo até inclusive retirar a semente de dentro da célula, o que vai provocar a sua não germinação. Então utilizem os borrifadores, são bem legais. Então eu estou mostrando para vocês esse borrifador manual, dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona que é uma beleza. Ou você pode utilizar, como eu produzo em grande quantidade para plantar lá no sítio, eu utilizo o pulverizador costal. Vou tentar mostrar aqui ele para vocês, não sei se vai dar certo, porque ele está cheio d'água e está pesado, mas eu vou tentar mostrar ele aqui para vocês. Pronto, esse é um pulverizador costal de 20 litros que eu utilizo para borrifar as minhas bandejas, para facilitar a germinação. Pronto, aqui eu já estou efetuando, digamos assim, a irrigação da minha bandeja. Pronto, bandeja molhada. Bandeja plantada. Pronto, agora você vai conservar essa bandeja em um local sombreado. Você não vai deixar ela exposta ao sol. Se você fosse produzir em larga escala, digamos que você fosse produzir 2.000 mudas, você poderia até mesmo empilhar as bandejas uma em cima da outra e deixar elas guardadas em algum local sombreado. Até ajudaria a conservar a umidade das bandejas que estão embaixo. E aí por dia você só ia borrifar as que estão em cima, porque a umidade ia se conservar nas que estão embaixo. Essa é uma das vantagens desse substrato. Ele conserva bem a umidade do material. Então depois de feito isso, normalmente essa semente que eu plantei, ela leva de 2 a 5 dias para germinar. Após a germinação, aí sim, nasceu a mudinha de alface, ela já vai precisar de luz solar para realizar a fotossíntese, que é o seu processo de respiração, e para começar a se desenvolver, certo? Então, após a germinação, você já vai deixar essa bandeja pegando um solzinho. Os produtores de hortaliças, eles utilizam estufas, que são umas casas que servem de proteção e de abrigo para a produção de mudas, única e exclusivamente para a produção de mudas. Lá as mudas permanecem até o dia em que elas são transplantadas para o local definitivo. Então, como nós vamos produzir para casa mesmo, não há necessidade. Você pode deixar inclusive essa bandeja dentro de casa. É uma dica de ouro, deixa essa bandeja dentro de casa. Após a germinação, você deixa ela pegando as primeiras horas de luz do dia. De 6 horas da manhã até umas 7h30, 8 horas, você deixa ela no sol. Depois você já põe na sombra de novo. Não vai deixar a mudinha recém-nascida pegando aquele solzão brabo não, porque ela vai acabar morrendo. Ela queima. A não ser que você tenha uma estrutura de um viveiro para a produção de mudas, que é feito com sombrite. Que eu não sei se os amigos conhecem, mas se não conhecem, basta botar lá no Google a palavra sombrite e imagem, você vai saber o que é o sombrite. Sombrite, na realidade, é só um quebra-sol. É uma tela que ela é vazada e que ela possui uma eficiência em relação à redução da luminosidade e da insolação. Então, tem sombrite de 50%, 75%, de 80%. É legal ter uma estufa dessa, mas isso é para quando você já trabalha com produção de mudas em larga escala. Como nós vamos produzir para casa, uma outra dica de ouro, importantíssima. Se você vai produzir para consumir em casa, não está ainda pensando em comercialização,
Você não vai produzir uma bandeja com 200 mudas de alface. Você vai fazer uma conta bem simples. Se na tua casa você consome um pé de alface por dia, então você vai se organizar para produzir 30 pés de alface por mês. Você não precisa plantar todo dia um pé de alface, mas digamos que você plante por semana 7 pés de alface. Então a cada semana você planta 7 pés de alface. Primeira semana plantou 7 pés de alface. Segunda semana mais 7 pés de alface. Terceira mais 7. Quarta mais 7. São 28 pés de alface. Quando chegar na sexta semana, na quinta você planta também mais 7. Na sexta você planta mais 7. Quando encerrar a sexta semana, 6 vezes 7, 42, 42 dias. Então você vai continuar plantando até que se complete um ciclo de 60 dias, que é aproximadamente o ciclo da alface. Então chegou a 60 dias produzindo, a cada 7 dias 5 mudas, aliás, a cada semana 7 mudas. Então no final de 60 dias, aquelas primeiras 7 que você plantou já vão estar no ponto de consumo. E aí você vai consumi-las durante aquela semana. E aí na sequência você já planta uma nova remessa de 7 mudinhas. Se você fizer esse procedimento, que é chamado de escalonamento de produção, você sempre vai ter alface para consumo na sua casa, certo? Que é esse o objetivo. Então plantamos na bandeja. A outra alternativa que nós temos, se eu não tenho uma bandeja, embora ela não seja muito cara, mas se eu não tenho uma bandeja, eu posso plantar nos copinhos. Posso plantar em copinhos descartáveis. Esse aqui é aquele copinho de chá, copinho de café. Só não esquece de fazer o furinho no fundo, 1, 2, 3 furinhos, para que seja drenado o excesso de água. Então você faz o furinho, o mesmo procedimento, você vai abrir a covinha com 1 centímetro de profundidade, pega a semente, uma única semente, coloca no copinho, cobre, rega sem encharcar, lembre-se que não pode ficar encharcado. E aí pronto, conserva essa mudinha em local também sombreado, até a germinação, certo? Então essas são as duas formas de sementeiras. Vamos então agora efetuar um plantio no local definitivo. Digamos que eu vá plantar a minha mudinha já num vaso como esse aqui, que é um vaso de aproximadamente 20 centímetros de altura e diâmetro aproximado também de 20 centímetros. Então é um vasinho muito bom para o plantio de mudas de alface. Dá para o sistema radicular se desenvolver bem e para a parte aérea se desenvolver bem também. Então, primeira coisa, furar, fazer os furinhos para que seja drenado o excesso de água. Na parte inferior do vaso, no fundo dele, eu vou utilizar um pouquinho de seixo ou brita, qualquer material que você tiver, semente aí. Uma camada pequena. Por que eu vou utilizar esse material? Apenas para evitar que o substrato que eu vou colocar aqui dentro seja eliminado quando eu começar a regar essa planta. Então eu utilizo essa camada de brita embaixo somente para isso. Na sequência, eu coloco o substrato, que eu vou mostrar para vocês como que se faz. Agora, nesse exato momento, eu vou rodar um vídeo mostrando para vocês como que eu fiz esse substrato, certo? E agora, na sequência, coloco esse substrato no vaso. Eu não vou colocar o substrato até a borda, eu deixo mais ou menos uns 2 dedos, 3 a 5 centímetros, sem colocar o substrato, para justamente ser a área que eu vou poder molhar, certo? Faço a covinha com 1 centímetro também e efetuo o plantio da minha semente no local definitivo. A mesma coisa,
Eu vou molhar, cadê o borrifador? Vou regar. Porque a umidade vai favorecer a germinação da minha semente. E vou conservar esse vasinho em local sombreado também até a germinação, certo? Pronto. Após esse procedimento, vocês puderam conhecer um pouquinho sobre o processo de plantio de sementes de alface em sementeiras e em locais definitivos. Agora é colocar em prática, né? Vocês precisam fazer isso em casa, observar como é legal ver o processo de germinação, acompanhar o desenvolvimento das mudinhas de alface e, claro, lá no final, saboreá-las. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço a vocês que vocês deem um like, que vocês compartilhem o nosso vídeo, que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações do sininho para que vocês possam continuar acompanhando todas as dicas que nós vamos passar referentes ao mundo agro. E mais uma vez, é claro, para que o nosso canal cresça. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. E não se esqueça, em casa ou no campo, viva o agro!